Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Mais um tempo aqui com o Senhor, com a palavra. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura em nome de Jesus. Senhor, eu quero te agradecer por mais esse dia, por mais essa semana que já está caminhando. Senhor, hoje já é quarta-feira e nós nos alegramos no Senhor, nós nos alegramos em Ti, que tem nos fortalecido, que tem nos dado a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos acordado toda manhã, e nós então somos gratos, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta, que nos coloca de pé, que nos dá mais um dia de fôlego de vida, que nos sustenta todos os dias em todas as nossas necessidades. Senhor, como é bom conhecer a Tua fidelidade, conhecer o Teu grande amor nos detalhes da nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida diária. Muito obrigada, Jesus. Eu quero Te agradecer, Senhor, cada dia mais, um dia de cada vez. Um dia de cada vez, Senhor. Os Teus planos e projetos para nós sempre são perfeitos e maravilhosos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Hoje é a semana 44, dia 3, né? Quarta-feira, dia 25 de outubro. E a gente vai continuar dentro do livro de João, né? O Evangelho de João, capítulo 9 e o início do capítulo 10. Então vamos para o capítulo 9, versículo 1, diz assim: Enquanto prosseguia caminhando, Jesus viu um homem que tinha nascido cego. Mestre, perguntaram seus discípulos, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Nenhuma coisa nem outra, respondeu Jesus, mas isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Todos nós devemos cumprir as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu ainda estiver no mundo, eu sou a luz do mundo. Então Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva, aplicou-a nos olhos do cego e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. A palavra Siloé significa enviado. Assim o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e os outros que conheciam o homem como um mendigo perguntavam uns aos outros: este é o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam que não. Não pode ser o mesmo homem, pensavam eles, mas sem dúvida se parece com ele. Mas ele dizia: eu sou aquele homem. Então como foram abertos os seus olhos? Perguntaram eles. E ele disse: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos, depois me mandou ir ao tanque de Siloé e lavar-me. Eu fui, lavei-me e agora posso ver. E onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu. Então levaram o homem aos fariseus. Tudo isso aconteceu num sábado. Então os fariseus perguntaram ao homem como ele recuperara a visão. E o homem respondeu: ele colocou barro e saliva em meus olhos. E depois que lavei o barro, comecei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: neste caso, esse Jesus não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: mas como um pecador comum poderia fazer tais milagres? E assim houve divisão de opiniões entre eles. Nisto, os fariseus voltaram ao homem que tinha sido cego e perguntaram: esse homem que abriu seus olhos, quem você diz que ele é? Ele deve ser um profeta, respondeu o homem. Os líderes judaicos não queriam acreditar que ele havia sido cego, até que chamaram seus pais e perguntaram: este é filho de vocês? Nasceu cego? Se foi, como é que está enxergando agora? Os pais dele responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos o que aconteceu para ele sarar, ou quem fez isso. Ele tem idade bastante para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Eles disseram isso com medo dos líderes judaicos que já tinham avisado que qualquer um que dissesse que Jesus era o Cristo seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, perguntem a ele. Portanto, pela segunda vez, chamaram o homem que tinha sido cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Nós sabemos que esse homem é pecador. Eu não sei se ele é pecador ou não, respondeu o homem. Porém, isto eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que foi que ele fez? Perguntaram. Como foi que ele abriu seus olhos? Olhe, exclamou o homem, eu já contei tudo uma vez.
Não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Será que vocês também querem se tornar discípulo dele? Com isso, eles ofenderam o homem e disseram: você sim que é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem mesmo sabemos de onde ele é. Pois isso é muito esquisito, respondeu o homem. Ele pode curar os cegos e, apesar disso, os senhores não sabem de onde ele vem. Ora, sabemos que Deus não atende pecadores, mas tem os ouvidos abertos para aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo nunca houve ninguém que pudesse abrir os olhos de uma pessoa que nasceu cega. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer isso. Você nasceu em pecado, gritaram eles. Quem é você para ensinar a nós? E o expulsaram. Quando Jesus soube que o haviam expulsado, procurou um homem e lhe disse: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Você já ouviu, disse Jesus. É aquele que está falando com você. Sim, Senhor, disse o homem, eu creio, e adorou a Jesus. Então Jesus disse: eu vim ao mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem fiquem cegos. Alguns fariseus que estavam ali perguntaram: será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa de pecado. Respondeu Jesus: mas a culpa de vocês permanece porque vocês dizem que podem ver. Capítulo 9 discorre, fala a respeito dessa cura que Jesus faz em um sábado, e é um homem de cego de nascença. Era uma doença, na verdade, desde o seu nascimento, ele nunca tinha visto, ele nunca tinha enxergado. E Jesus, então, faz essa cura diante de uma pergunta dos seus discípulos: se aquela cegueira daquele homem era por causa do próprio pecado dele ou por causa do pecado dos pais. Gente, essa é uma cultura oriental, lá do Oriente, em que geralmente tinha-se o entendimento de que o pecado na vida de uma pessoa tinha a ver, às vezes, justamente com a vida passada, dos seus pais, dos seus avós, o pecado que eles haviam cometido. Então vinha, passava para as gerações futuras. E isso até está dentro da palavra de Deus, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Só que a gente sabe que isso diz respeito a atitudes, a comportamentos, e não que Deus vai castigar literalmente um filho através de uma doença, através de uma enfermidade, de uma cegueira por conta do pecado dos pais. Deus vai fazer as consequências na vida de uma pessoa de acordo com os seus próprios pecados e não com os pecados de outros. Seria injusto da parte de Deus se ele fizesse isso. Bom, esse assunto tem algo grandioso para a gente explicar se tivesse que falar aqui, mas não é o caso para nós. Mas essa é a questão. Jesus está sendo totalmente interrogado, e esse homem está sendo também interrogado porque ele foi curado. Tamanha era a religiosidade desses homens nessa época dos fariseus, que eles não conseguiam perceber a grandiosidade do milagre, da vida de Deus fluindo na vida dos outros, porque para eles, só eles eram santos, só eles tinham poder para fazer alguma coisa, e Deus não faria nada através de homens simples, de homens que não fossem religiosos daquela época, Isso quebra todo o paradigma, todos os bloqueios que aqueles homens tinham na época, e nós também, somos confrontados a respeito da maneira como Deus age na vida das pessoas. A gente geralmente tem a tendência de julgar de acordo com as aparências, de acordo com o status, de acordo com a posição religiosa ou qualquer outra coisa do tipo, Como se Deus não pudesse agir na vida dos seus filhos da forma que ele desejar, do jeito que ele quiser. Capítulo 10 de João, gente, vamos seguir. Capítulo 10, nós vamos ler agora do versículo 1 até o versículo 21, tá? Então, só o primeiro trecho desse texto. Jesus disse: eu afirmo a vocês que todo aquele que se recusa a entrar no curral das ovelhas pela porta e entra às escondidas por outro lugar é certamente um ladrão e assaltante. Porque o pastor das ovelhas entra pela porta. O porteiro abre a porta para ele e as ovelhas ouvem a sua voz.
Ele chama suas ovelhas pelo nome e leva todas para fora. Depois de conduzir todas para fora, vai andando na frente delas, e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Elas nunca seguirão um estranho, antes fugirão dele porque não reconhecem a voz de estranhos. Aqueles que ouviram Jesus usar essa parábola não entenderam o que ele queria dizer. Por isso Jesus continuou: eu afirmo a vocês a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes. Porém as ovelhas não atenderam a voz deles. Sim, eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens verdes. A intenção do ladrão é só roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Um simples empregado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, se perceber que o lobo vem chegando, ele deixa as ovelhas e foge. Com isso, o lobo ataca e espalha o rebanho. O empregado foge porque é apenas uma pessoa que trabalha por dinheiro e não tem interesse real pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas próprias ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e entrego a minha vida pelas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste curral. Eu tenho de conduzir essas também e elas atenderão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama porque eu entrego a minha vida para poder ter a vida de volta outra vez. Ninguém a tira de mim, mas eu a entrego de livre vontade. Pois tenho autoridade de entregar a minha vida quando quiser e também tomá-la de novo, porque o Pai me deu esta ordem. Quando Jesus disse essas palavras, os judeus se dividiram novamente em suas opiniões a respeito dele. Alguns diziam: ele tem um demônio ou então está louco. Para que ouvi-lo? Outros diziam: isto não nos parece o jeito de falar de um homem dominado pelo demônio. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, no capítulo 10, Jesus está novamente contando outras de suas parábolas, fazendo com que aqueles que têm os ouvidos abertos para ouvir a sua voz, aqueles que realmente estão no tempo oportuno para serem salvos, serem resgatados, vão dar ouvidos à voz de Jesus, mas aqueles que infelizmente têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não conseguem enxergar, acham que Jesus realmente é um homem comum, um endemoniado, um louco, desprezível, e não dão atenção ao que ele está dizendo. E ele está dizendo que as suas ovelhas ouvem a sua voz e então seguem ele. Então, aqueles que vão seguir Jesus, aqueles que vão estar realmente dispostos a seguir Jesus, são suas ovelhas. Se você e eu temos ouvido a voz do Senhor e temos então seguido Jesus, olhado para a sua palavra e seguido, é porque nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós somos ovelhas do seu rebanho. Mas aqueles que não dão ouvidos, aqueles que não conseguem ouvir a voz do Senhor, consequentemente, é porque ainda não são ovelhas do seu rebanho. Mas ele diz mais, que o problema não está nas ovelhas, está no pastor das ovelhas, Porque ele fala do empregado que está pouco se importando com as ovelhas. Quando o lobo vem, ele foge, porque ele não quer ter problemas com o lobo, e as ovelhas são dispersas e atacadas. Gente, como isso é terrível, Como o Senhor Jesus está dizendo que até hoje Israel, e a partir da sua morte, a igreja, gentios e judeus, eles estavam espalhados, eles estavam sem pastor. Por quê? Porque Israel não tinha alguém que liderasse debaixo de amor, debaixo de cuidado, debaixo de zelo de Deus, Isso é muito triste. Jesus está dizendo que ele é a porta para entrar nesse curral, Ele é a porta para entrar no reino de Deus. Ele é a porta para estar realmente dentro desse rebanho. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Então, que vocês possam aproveitar aí esse dia, meditar nesses dois capítulos, na verdade no capítulo 9 e no início do capítulo 10, deixem um tempinho aí, para o Senhor ministrar o coração de vocês, grifem algumas coisas que vocês acharem importantes nesse texto, e aí o Espírito Santo durante todo o dia aí vai conversando com vocês, façam perguntas aí para o texto,
com certeza o Espírito Santo está pronto a nos ensinar. É assim que ele tem feito comigo e eu tenho certeza que é assim que ele tem feito com vocês durante esse ano aí que a gente tem caminhado dentro da palavra. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo dia para vocês, ótima quarta-feira. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai continuar aqui dentro do livro de João e em Lucas também. Provavelmente tem os mesmos textos que a gente já está lendo aqui, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.